na semana que vem. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, maninha. Alguém tem alguma pergunta ou gostaria de algum esclarecimento com relação ao que a nossa Georgia expusera a semana passada? Tudo claro? Muito bem. Então vamos prosseguir. A nossa Joana querida diz o seguinte: além e acima das nuvens sombrias, há espaços transparentes infinitos que os limites das borrascas não alcançam. No interior do diamante bruto, escuro e informe, fulgura uma estrela que aguarda ser arrancada. Vocês não conseguem me ver? Não, tá sem câmera, viu? Eu estou me vendo. Eu enxergo. Nós estamos vendo daqui. Oh, it's just me. Never mind. Você vê como você também necessita do meu assessoramento técnico, Vitória? No interior do diamante bruto, escuro e informe, fulgura uma estrela que aguarda ser arrancada a golpes de cincel e lâminas lapidadoras, que seriam os movimentos da vida, né? Não há ninguém que não possua bondade interior. Há nos refolhos da alma a presença de Deus como luz coagulada, aguardando os estímulos de fora a fim de brilhar com alta potência. Pessoas agressivas que se comprazem em atormentar, produzindo sofrimentos, são portadoras de muitas dores íntimas que buscam disfarçar sob a máscara da violência, da falsa superioridade, da ilusão. Da alucinação. Mesmo os animais selvagens, sob domesticação, tornam-se amigos e, recebendo a vibração do amor, alteram a constituição do instinto agressivo, mudando de comportamento, o que atesta a presença do psiquismo divino em germe, em tudo e todos. Trata-se de uma conquista de sabedoria, poder penetrar na bondade latente dos seres, buscando sintonizar com esse estado de vida, ao invés de vincular-se apenas às manifestações exteriores, às suas reações defensivas agressivas, que são portadoras de vibrações morbíficas, portanto, desencadeadoras de muitos males que respondem pelos sofrimentos. Da experiência de identificar a bondade nos seres em geral, vem a extraordinária conquista de descobrir a presença de Deus em toda parte, em todas as criaturas, estabelecendo vínculos emocionais de intercâmbio consciente, já que, inconscientemente, o indivíduo experimenta uma interdependência de que ninguém se exime. Fazer que o fenômeno automático do intercâmbio se torne lúcido e empreendimento válido, que faculta o progresso dos homens, desenvolvendo aptidões mais eloquentes e mais expressivas. Por quê? Porque então, quando aquela dependência direta com Deus se torna lúcida para nós, nós podemos, com a nossa vontade, direcioná-la para todas as situações. Enquanto ela continuar sendo inconsciente, vamos nos beneficiar, mas não podemos exercê-la à vontade. Ou seja, não nos beneficiamos tanto quanto nós poderíamos. Vamos dar um exemplo com dinheiro. Vamos dizer que eu tenho $100.
Eu estou contente que eu tenho esses $100, porque se alguma coisa acontecer, né, eu tenho essa reservinha para fazer frente a qualquer contrariedade. Aí eu vou colocar numa caixinha. É bom ter esse dinheiro aí, me traz tranquilidade. Mas se eu aprender a investir com responsabilidade esse dinheiro em investimentos sólidos, entendendo por investimento sólido tudo aquilo que tenha a ver com Deus, esses $100 vão virar eventualmente 125, depois 150, depois 175, depois 200, depois 250, depois 340. Então, a ideia é essa, que através de nós assumirmos consciência lúcida, adquirirmos a consciência lúcida de que nós estamos nessa parceria com Deus, oferecendo ela para todas as criaturas, em todas as situações, nós estamos multiplicando com o nosso trabalho o nosso capital espiritual. O que não aconteceria se aquilo ficasse fechado na caixinha sob as chaves, para não perder, ou para ter aí, ou porque eu gosto de saber que está aí. Mas não estou pondo isso para trabalhar, não estou multiplicando os talentos. Talentos não é só uma aptidão pessoal, é também utilizar os recursos que Deus nos dá através da vida para que nós também possamos investir, aplicar esses recursos, multiplicando o nosso benefício, os nossos talentos. De fato, é a única maneira de fazê-lo, não existe outra. A vida é um permanente desafio, continua a falar a nossa mãe. Rica de oportunidades de crescimento e penetração nos seus profundos arcanos, que se revelam cada vez mais fascinantes e grandiosos. Por isso, não cessa o desenvolvimento dos valores intelecto-morais do espírito na sua faina de evoluir. Assim como o nosso intelecto vai se enriquecendo, a nossa percepção de realidades dimensionais que estão além da percepção dos nossos 5 sentidos também é um fato. Porque eu não sei se vocês se lembram, mas no começo, na nossa época mais primitiva, nós só temos sensações. No reino vegetal, no reino mineral, só temos. No reino mineral não temos nem sensações, estamos começando a nos habituar a fazermos parte de propostas que são aglomerados moleculares, aglomerados atômicos, por extensão moleculares, nas pedras, nos minerais. Adquirimos sensações no reino vegetal, instinto no reino animal, consciência no reino hominal, mas depois a intuição assim que nós vamos nos excedendo do reino hominal e entrando no reino angélico. A intuição é como se fosse um segundo cérebro. Não estou falando do instinto. A intuição é uma linha direta com as mansões superiores da vida. É assim como nós sabemos uma coisa que está acontecendo a muitos quilômetros de distância. Ou que nós sentimos o que vai acontecer quando ainda não aconteceu. Ou quando nós estamos falando de alguma coisa e nos surpreendemos com uma quantidade de informações adicionais que não estava nem sequer no material que a gente compilou. E acabamos ficando encantados
com tudo isso que estamos aprendendo, porque para nós é novidade, só que está saindo da nossa própria boca. Entender o que está sentindo uma pessoa que passa por uma experiência que nós não tivemos, pelo menos ainda. O que essa pessoa está sentindo? O que ela precisa ouvir para se acerenar, para se conformar, para se consolar? O que ela está esperando de mim? Eu não sei. Primeiro, porque eu não sou essa pessoa. Segundo, porque muitas vezes elas mesmas não sabem o que elas querem, e nós incluídos nisso, claro. Terceiro, porque nunca passei por essa experiência. E aí essa pessoa vem e fala assim: poxa vida, você sempre me fala o que eu estava precisando ouvir. Isso é inspiração. Isso é a espiritualidade superior nos colocando na nossa boca o remedinho para esse ser amado filho de Deus. Claro que a gente tem que se qualificar, a gente tem que estar predisposto a poder, mas o caminho é esse. Nós, no momento, estamos numa situação interessante, porque nós estamos no reino hominal, em possessão da consciência, mas ainda com muito resquício animal, que precisamos dominar através de disciplinar a nossa vontade, disciplinar o nosso querer. Não temos como dar o ok a tudo aquilo que entra ou passa pela nossa cabeça. Porque nós não somos essa agitação de pensamentos que, igual um liquidificador, de um jeito maníaco, está na nossa cabeça essa ideia, essa outra ideia, essa sensação, aquela, então eu quero isso, mas não quero mais, eu quero aquilo, que vira um inferno às vezes, tão enorme, tão intenso, que a pessoa começa a tentar se automedicar para ver se pode obter um pouco de descanso daquela loucura que é como se fosse um rádio que está transmitindo aos berros dia e noite que você não consegue desligar. Quem que aguenta? Aí começamos a beber, começamos a comer, paramos de... Estamos na frente da televisão o tempo inteiro, porque pelo menos aquilo afoga. Ou escutando música, não podemos estar em silêncio 5 minutos. Por quê? Porque não sabemos o que vai acontecer. Então, o que nós fazemos? Nós entendemos que, como espírito imortal, nós não somos os pensamentos, as emoções, aquelas coisas que estão churning na nossa cabeça. Nós somos a consciência que está por trás de tudo isso, que escuta, que é testemunho desses pensamentos e dessa loucura. E que pode se desgrudar de tudo aquilo, como se tudo isso está interno em nós. Não consentindo em ser acionado por essas 50.000 ideias por segundo que vêm na nossa cabeça. Então, tudo aquilo está acontecendo e nós estamos observando de lá atrás. E não fazemos nada. Não fazemos nada. Igual quando alguém nos ofende, é a mesma coisa. E quando alguém fala qualquer coisa estúpida ou também não hacemos, deixamos aquilo se diluir. Se podemos educar, educamos, ok? Mas sem se envolver emocionalmente. Porque tudo isso é a dimensão da personalidade, e a personalidade pode ter, de fato, geralmente tem, características maníacas, frenéticas, é aquela coisa. Não tem sabedoria, porque é a casquinha mais superficial nossa que está interagindo
com o mundo. E o mundo foi desenhado para interagir com essa personalidade. Mas se eu dou um passo ou dois atrás, me estabeleço no espírito imortal que eu sou, e eu estou observando tudo aquilo que está se passando na minha mente, sem eu me conectar, me vincular emocionalmente com nada disso, como venho, vai. E um dia essa loucura toda deixa de vir. Por quê? Porque nós paramos, nós não mais alimentamos o leão. Aí fica muito mais fácil nós compreendermos os problemas que a personalidade, o ego, gera nas outras pessoas também, porque não somos os únicos. Aí nós passamos a ser mais compreensivos e tolerantes com elas também. Porque podemos sentir rapidinho quem que está totalmente emaranhado com a loucura maníaca que está acontecendo na sua personalidade, na sua cabeça, na sua mente, e não consegue se desemaranhar para voltar para trás 2 passinhos e governar a coisa a partir do espírito imortal. Está aqui, está nessa loucura. O espírito imortal está aqui e a loucura está aqui. Agora imagina se o espírito imortal faz isto. Não, olha, é assim que nós temos os suicídios, que nós temos os brotes psicóticos, que nós temos aquela quantidade de cortisol que não tem mais tamanho, que precisamos nos medicar porque não conseguimos dormir, não conseguimos nos acalmar, e toda uma ansiedade, uma angústia, uma coisa, uma desesperação. É lógico. É lógico. Pega o teu abre a tua cabeça, pega o teu cérebro, que é uma coisa assim, mais ou menos desse tamanho assim, e você coloca na máquina de lavar roupa. E deixa aí 20 horas por dia. Bom, 16 horas por dia. 18 horas por dia. O que se poderia esperar de um exercício desses? Então, por isso que com os ensinamentos espíritas e a contribuição invalorável da série psicológica, nós entendemos essas coisas para compreendermos que existem 2 dimensões dentro de nós, dentro da nossa cabeça. Que é o espírito imortal que está lá atrás, por dizer alguma coisa, e a mente enlouquecida, porque é acionada pelos apelos e as ilusões do mundo. Se nós abandonamos o nosso lugar aqui atrás e entramos aqui na frente, poxa, game over para nós. Mas como explicar isto a quem não entendeu que é um espírito imortal, fazendo uma experiência reencarnatória na matéria, que não pode nem deve encará-la como se fosse a manifestação da realidade, porque não é. A realidade é muito mais vasta e muito mais profunda. A realidade, com R maiúscula, é transcendental. Enquanto que o que está aqui se passando no planeta é a mesma coisa que você vai a Disney World e você está num ride. Ok, mas esse ride é... Quando você está lá dentro, parece que é a única coisa que existe, né? Mas quando você sai do carrinho, porque acabou o ride, e você vê o tamanho de Disney World, aí você vai entender que aquele ride era uma uva passa no meio de tudo aquilo. E essa uva passa é a nossa mente. Porque o nosso espírito imortal é uma proposta muito mais infinita e indimensionada. A nossa mente é uma uva passa. Então precisamos pôr distância.
e observar. Não tem que fazer nada. Não tem que meditar, não tem que fazer nada. Simplesmente tem que se desidentificar observando o que está acontecendo na mente sem atuar. Quando nós conseguimos fazer isso, nós somos tomados de muita paixão por aqueles que não conseguem fazer isso. E da compaixão nasce o amor. E esse amor vai achar a parte boa nessa criatura, mesmo que seja agressiva, intolerante, narcisista, porque tudo isso é uma manifestação do seu sofrimento interno, da sua disfunção interna, do fato de que, no fim do dia, o diagnóstico é este: o seu ser imortal foi sequestrado pela uva passa da mente humana. E sofre muito. Então é muito mais fácil para nós podermos fazer alguma coisa valiosa para essa pessoa. É muito mais fácil para nós entrarmos em parceria com Deus, porque elas não mais despertam a raiva em nós, não mais despertam o ressentimento, mas quem que ela pensa que ela é, mas ela vai ver uma coisa agora comigo, mas eu vou mostrar para ele como é que eu sou mais inteligente, como é que eu vou me vingar, tudo isso some. Porque quem pode se incomodar com um doente? Faz sentido? Então, perguntas, comentários. Ok. A dor e o sofrimento, em geral, são estágios mais primitivos do processo de desenvolvimento, que, mediante as sensações e emoções afligentes, propelem o ser para outros planos, patamares mais elevados, nos quais os estímulos se apresentam de maneira diversa, mais nobremente convidativos. Seja nas etapas mais primitivas da evolução do ser humano, a dor é crua, é cruenta, é selvagem. Porque a criatura não tem possibilidades intelectuais para nada. O seu único problema é a supervivência e a reprodução. Nós já falamos isto. No cérebro réptil, ou seja, na parte mais primitiva, o primeiro andar do cérebro, só existem duas preocupações: sobreviver e se reproduzir. Então é tudo um troço assim muito primitivo, muito brutal, você ou sou eu, não tem muito pensamento, não tem muito finesse, finesse querendo dizer delicadeza entre as pessoas, é tudo muito indelicado, é tudo embrutecido. Então assim também são as dores e os sofrimentos. À medida que a criatura vai passando pelos diferentes movimentos da vida e vai desenvolvendo mais sensibilidade, aí então as propostas da vida para continuar essa evolução, que a evolução continua infinitamente, são propostas mais sutis. São dores mais sofisticadas, vamos dizer assim, oferecendo mais espaço, mais elementos para que esse ser, agora sim mais sensibilizado e mais refinado, possa acionar também a sua conduta, as suas escolhas. Mas no começo não tem nada disso. É igual você querer raciocinar com uma criança de 18 meses
que teima por colocar um metal na tomada. Pegou uma coisa aí de metal e você vai explicar o quê? E o que ela vai fazer? Vai berrar, vai espernear, vai bater você com aquilo que não está conseguindo colocar na tomada. E aí não tem qualquer outra possibilidade. Agora, já uma criança de 10 anos que quer fazer a mesma coisa, você fala, não, escuta, eu vou te mostrar aqui. Se você tiver paciência e jeito pedagógico. Aí você mostra o que é metais condutores, o que é a condução, 5 minutos, não tem que ser uma cátedra. E aí, então, se você enfiar isso aí, você vai fechar o circuito através da condução e você vai se eletrocutar. E eu sei que não é isso que você está querendo. Então, por isso que eu não deixo você fazer isso. Ah, tá, eu não sabia. Tá, obrigada, mãe, tchau, vou brincar. Pronto, problema resolvido. Conosco é do mesmo jeito. Por isso que a natureza das propostas evolutivas vai também se refinando conforme nós vamos nos refinando. Por isso que ninguém tem que se preocupar, nem ficar horrorizado de que a evolução é uma proposta infinita. Por quê? Porque a parte mais brutal da coisa já passou. Nós estamos agora mesmo saindo das piores partes. Porque hoje nós temos ferramentas morais, éticas, de sensibilidade, nós nos damos conta de um mundaréu de coisas que há 300 anos atrás talvez não. Éramos muito mais fechados, éramos muito mais racistas, éramos muito mais políticos, éramos muito mais de tudo, porque são 300, 400, 500 anos lá atrás. Os espíritos nos dizem que se nós pudéssemos conhecer, aqui na carne, claro, porque no além vamos conhecer, mas se nós pudéssemos conhecer a nossa versão aqui na carne, 100 anos atrás ficaríamos igual a Sara que virou sal, ficaríamos estátuas de sal do horror de ver o que nós éramos capazes de pensar, de fazer, de não fazer, 100 anos atrás. 100 anos atrás. Imagina o nosso querido irmão Mateus, que é um PhD, é um doutor em genética, geneticista. Ele me fala que o ser humano aqui no planeta este aqui, só aqui, tem 400 mil anos. Se há 100 anos atrás nós viraríamos estátuas de sal, horrorizados de ver o que nós fomos capazes de fazer 100 anos atrás, imagina o que não teremos lá, o que não teremos jogado à distância nesses 400 mil anos. Então, temos muito hoje para trabalhar. Por isso que a gente tem que investir os talentos. Débora, você levantou a mãozinha ou é acidente? Eu levantei, porque Ótimo. agora eu fiquei preocupada. Porque eu estou com 71. 100 anos atrás, né? São 30 anos de diferença, 29. Eu era horrorosa na última... Não, meu amor, deixa eu refazer essa matemática, porque... Ai, por favor. Sim, você sabe que eu sou de Cromagnon na hora de falar em português, né? Portunhol. 100 anos antes dessa encarnação. 100 anos antes dessa encarnação. Tá, melhorou. Porque para mim, a estaca zero era a presente encarnação 100 anos atrás. Tá. Não 100 anos atrás de agora. Entendi. Ok? Ok. Obrigada. Nada, obrigada a você. Muito bem por acompanhar o jogo aqui. Então, vejam, em comparação com o que nós tínhamos lá atrás, pouco e nada, quanto que nós temos hoje em termos de conhecimento espírita, que não é pouca coisa, para mim, humildemente, é o conhecimento mais valioso que eu tenho. Se eu tivesse 594 PhDs, eu continuaria a pensar que
o pouco que eu sei do espiritismo, eu digo pouco não para ser ridícula, humilde, fake, humildade, não, senão porque realmente o espiritismo não tem fim. Seria o mais valioso, o conhecimento mais valioso que eu tenho, continuaria a pensar que esse não é matemática, não é física, não é qualquer idioma, não é aptidão física, nada. É o que eu conheço do espiritismo. Porque aplicando isso, não tem limite a fortuna espiritual que nós podemos arrecadar. Se nós investirmos, se nós vivermos, se nós praticarmos. Porque o ponto mais alto do espiritismo não é palestrar. Palestrante não está garantindo nada, está garantindo que está com uma responsabilidade danada, porque se depois de estar aí lá na frente, não vai se comportar de uma maneira coerente, coitadinho de você. Eles não vão te punir, nem muito menos, mas você vai se sentir a última azeitona da garrafa, chegando no além. Meu Deus! Mas o ponto mais alto do espiritismo é o espiritismo com Jesus, que é o quê? Viver Jesus, que é o quê? Vivermos segundo o Evangelho, com o porteiro, com o açougueiro, com o povo na praia, na montanha, o povo do prédio, da escrivaninha, do escritório, do centro espírita, aqui em casa, na subdivisão, com quem gosta de mim e não gosta de mim, com quem eu acho que eu sou o máximo e outros tantos que acham que eu sou o mínimo. Porque somos espíritos imortais vivendo o Evangelho para nos autossuperar. Autossuperação é sinônimo de transcendência, é sinônimo de renovação interna. É isso, ninguém reencarna com qualquer outro objetivo. E a única maneira de fazer, assim como quando você está numa canoa, o único jeito de você ir do ponto A para o ponto B é remando, não é? Sem remo, o que se faz? Então, o Evangelho são os nossos remos. É com aquilo que você vai dando intenção à sua navegação, que você orienta o nariz da sua embarcação para ir para cá, para ir para lá, para atravessar o rio, ou para descer 10, 15, 50 metros no rio lá embaixo. Se você não tiver os remos, aquela canoa está a esmo. Não é navegar, é drift. A maioria das pessoas no planeta está drifting. Não é uma vida com intenção que eles têm. Eles não estão fazendo uma trajetória. Eles não estão construindo capital espiritual. Eles não estão se alinhando com Deus. Eles não estão forjando uma parceria com o nosso Pai Celeste. Por quê? Porque estão tão distraídos e tão encantados com as coisas materiais, com as sensações materiais, que é como se estivessem drogados, francamente. Quem que vai raciocinar com alguém que descarregou uma seringa, se diz? De heroína nas veias? Tá numa outra... Tá num coma químico. Vai querer conversar, vai esperar uma resposta, vai querer explicar alguma coisa. Essa é a força que tem a ilusão nos mundos físicos, é isso. Nós andamos por aqui como se estivéssemos bêbados, totalmente divorciados dos objetivos transcendentais da presente encarnação. Por isso que para manter o foco dos nossos objetivos da presente encarnação,
aliás, como de qualquer outra encarnação, passado ou futura, nós precisamos nos disciplinar para focar no grupo de estudo semanal pela internet, assistência a um grupo espírita presencial, o evangelho no lar, lá em casa, a prática da caridade todas as horas do dia, porque isso que vai nos lembrar quem nós somos, para onde nós vamos, vai nos recordar que isso, a vida na Terra é uma proposta muito, muito, muito fugaz. Quantos irmãos nossos queridos que participavam dos nossos estudos não mais estão conosco porque já voltaram para o além? Olha o nosso Adalto, o nosso Carlinhos, o nosso Serginho, a nossa Chiquinha. Somos um grupo muito pequeno. Veja quantos, já 5 já estão do lado de lá. É tão fácil de um momento para o outro não mais estarmos do lado de cá. O nosso Adalto foi com 62. Uma pessoa que não fumava, não bebia, era vegetariano. Espírita, super preocupado, amoroso, amado por todos. Claro, ele foi porque merecia ir adiante. Então, lógico, tudo isso é congruente. Mas o que eu estou querendo dizer é que ele era a última pessoa. Se alguém tivesse me perguntado quem que você acha que entre todos nós iria primeiro, ele provavelmente seria dos últimos na minha lista. Eu estaria muito lá na frente dele, pela minha fragilidade física, pelas minhas enxaquecas. Eu teria me colocado bastante lá na frente dele. Mas então, ninguém aqui sabe. Por isso que nós não podemos viver como se isso aqui fosse durar eternamente. A vida com V maiúscula, sim. Mas a viagem neste corpo físico, não. Então vejamos que estejamos investindo os nossos talentos para multiplicar o nosso capital espiritual, porque é isso que vai ser o fermento da massa das nossas, não só do nosso período, enquanto somos espíritos errantes, senão também da próxima encarnação. São os nossos créditos. Como aqui é tudo crédito nos colégios, é crédito. Você tem crédito suficiente, você tem crédito suficiente com Social Security, você pode se aposentar. Não tem crédito suficiente, você não pode se aposentar, porque você precisa de 40 créditos para se aposentar. Então, eu já não quero renascer numa família, que minha família que eu tive na presente encarnação. Pelo amor de Deus, mas eu vou precisar uns créditos. Se não adivinha para onde que eu vou voltar, para a mesma ou uma pior, para ver se há mais dificuldade. O que você faz quando uma comida não está cozinhando na caçarola? Você aumenta o fogo, né, para ver se dá um golpe de calor aí. Então, olha, as experiências mais dolorosas têm essa função. Se com uma família que eu já não gostaria de ter nunca mais, eu não consegui atingir os meus objetivos para a presente reencarnação, eles vão me colocar numa família ainda com mais problemas, para que, subindo o fogo, eu vou me cozinhar. Eu vou fazer, sim, eu vou fazer, mas se não, como? Se na facilidade econômica eu não consigo me disciplinar, vou continuar reencarnando na facilidade econômica? Não. Vão me colocar num lugar onde eu vou ter que parar de estudar, talvez com 9 anos, e eu vou ter que ir lavar prato, qualquer coisa, na casa de alguém, porque a gente não tem para comer. E a ver se aí eu vou, então, a dar valor às coisas. Porque a vida é como se fosse uma caixa de chocolates. E a família é um chocolate, acesso à educação é outro chocolate. Igual uma caixa, eu não sei falar, é bombom em português?
eh, É. Sim. bombom. Então, aí você tem que, a família, bombom de morango, acesso à educação, bombom de doce de leite, um parceiro bom, um marido bom ou uma esposa boa, bombom de coco, e por lá vai. Quanto maior crédito nós temos, maior qualidade dos bombons na caixa e maior quantidade de bombons. Uma caixa maior, mais fina, talvez que foi feita na Bélgica ou na Suíça. Senão tem que comer chocolate argentino, barato. É mais gordura do que cacau. Boa sorte. Mas quem que vai colapsar essa realidade para nós? Nós. Como? Aproveitando os bombons que nós temos na presente caixa de chocolates e tentar fazer de aquilo o melhor que se possa fazer. Aí nós chegamos no além, com crédito, e aí eles vão dizer, filha, filho, daqui mais ou menos uns 22 anos você deveria reencarnar, porque você sabe que ainda tem que ser, mas sabe de uma coisa? Em virtude dos teus créditos, olha, caixa de bombons bonita que você tem. Bem feito, meu filho. Muito bem feito, minha filha. Escolha a família que você quiser. Escolha o país que você quiser. Escolha a raça que você gostar. Escolha. Você que olho azul, verde, vermelho. Que... Escolhe. Você pode escolher entre esse planeta, aquele planeta, aquele planeta. Porque você tem crédito. Mas se estamos aqui encantados com as sensações materiais, e deixando consumir o nosso fluido vital, sem investi-lo, quando nós chegamos no além, tudo bem, nós não fomos pedófilos, nós não fomos criminosos, nós não vendemos drogas nas portas das escolas, nós não batemos nos nossos velhos, não roubamos os nossos amigos. Mas isso não é suficiente. Porque se não fazer o mal fosse o suficiente, para evoluir a gente só precisa não fazer o mal. Só que esse é um remo. O outro remo é fazer o bem. Você já tentou se propelir com um remo só? A canoa fica dando voltas. Será que dar voltas em círculo é melhor do que estar assim a esmo, sendo arrastado pelo riacho para onde Deus, para onde seja lá onde for? Não. Eu preciso de dois remos para que um trabalhe com o outro e eu possa negociar as forças da água, as correntes do rio, manter aquela canoa na direção que eu quero e acabar no ponto que eu desejo. Então, um remo é eu não faço mal e outro remo é eu faço bem. Então, sem fazer o mal, eu não mais me comprometo. Fazendo o bem, eu vou adquirindo créditos. Então, a minha caixa de bombons vai se agrandando, se agrandando. Eu reencarnei com meia dúzia, agora já estou com 35. Não, eu não estou falando de mim, um exemplo. Já estou com 35. Mas vou parar em 35? Não, eu não sei qual vai ser a minha caixa de bombons quando eu chegar no além, porque eu vou continuar a agrandar a minha caixinha tudo que eu puder. Porque, sabendo o que nós sabemos agora, a que outra coisa nós poderíamos nos dedicar? A qual outro interesse nós poderíamos colocar o nosso foco? E eu não estou aqui propondo que vamos virar um bando de beatos ridículos, não é nada disso. Mas que o nosso foco principal sejam os interesses espirituais, isso está no Evangelho. Isso está no Evangelho. Os interesses espirituais devem prevalecer acima de todos os interesses e considerações humanas. Leia-se por humano material.
Se eu já tenho o suficiente para sobreviver, ok? Não o suficiente para ser bilionário, o suficiente para sobreviver. Está bom demais. Ah, não, mas eu quero me garantir. Garantir o quê? Ninguém... A nossa mãe Joana sempre fala que enquanto na Terra, ninguém pode estar seguro de coisa alguma. Se você comprar todos os seguros imagináveis para o carro, para o meu corpo, para a minha casa, eu vou comprar uma torradeira de $23 no mercado, eu vou comprar seguro para a torradeira. Sempre tem muitas mais coisas que podem dar errado, para os quais não tem seguro. Então, essa história de me garantir só existe na nossa cabeça. Claro que a prudência é uma virtude, ok? Ir aí jogando todo o dinheiro, eu não tenho $5 na minha poupança, por se alguma coisa acontecer, não é disso que nós estamos falando. É de ralar, porque eu tenho 5 e agora 10, 15, 20, 25, e já minha vida vai por isso mesmo, e é a única coisa. O trabalhador merece o seu salário, tenhamos fé. Lembremos as avezinhas do céu, que elas não sabem tecer, elas não sabem trabalhar, elas só sabem ser avezinhas bonitas, voar de cá para lá. Nem Salomão, diz a Bíblia, nem Salomão, que era um rei muito poderoso, no seu melhor momento, esteve tão lindamente vestido, esteve tão fartamente alimentado e tão boamente cuidado que nem essas avezinhas, porque Deus cuida delas. Então, por que esse afã? Por que essa angústia? Por que aquele medo? Por que esse hábito de sermos, e me incluo, claro, nisto, catastróficos com tudo aquilo que pode acontecer. Sermos ponderados, sim, mas estar sempre esperando que a coisa vá... Olha, se aquilo está na nossa pauta evolutiva, entendamos, please, não tem nada que nós possamos fazer para impedir. Não tem. Mesmo que a gente gostaria de se iludir, que eu tenho umas moedas aí, uns cobres, como fala a gente, no banco, então eu estou home free, cuidado. Ninguém aqui está home free, tenha o que tiver. Ah, mas a minha casa custa $15 milhões. Tomara que você nunca precise se preocupar com nada, mas, por favor, entenda que isso não é garantia. O que é para você passar, o que é teu, vem pela frente. Independentemente das tuas providências, dos teus desejos, de você concordar ou não. E se não é para acontecer, não vai acontecer. Ah, mas não tinha um tostão. Poxa, foi dormir uma sonequinha e desencarnou igual um passarinho. Enquanto que o outro que estava com $2 milhões no banco, está aí apodrecendo num geriátrico que é um horror e custa $7.500 por mês. Não vai sobrar nada para ninguém, porque tudo aquele dinheiro vai para pagar aquele geriátrico. Conheço gente que está no geriátrico há 20 anos. Faz a conta. No melhor não faças porque vai te deprimir. Então, não sejamos ingênuos. O nosso primeiro aliado na vida é Deus. O nosso objetivo principal é o nosso relacionamento com Ele. Para ver através dos olhos dele. Para sentir através do coração dele. Para viver o Evangelho. E assim nós vamos transcendendo. Quanto mais transcendemos,
menos coisas horrorosas vão nos acontecer, mesmo que estivessem na nossa pauta encarnatória ou pré-reencarnatória. Por quê? Porque como somos progressistas, porque como somos aplicados, porque como nosso foco agora é o que era para ser, um sinfim de calamidades que estavam na nossa pauta reencarnatória para acontecer de modo que nós desenvolvêssemos esse foco, colocássemos a nossa atenção em Deus e vivêssemos para superar as nossas limitações, já não tem que acontecer se nós já fizemos isso por conta própria. Qual a ideia de você forçar a uma estudante da universidade a repetir o curso no qual ele já tirou todas as? Tem um promédio de 4.0. Ah, não, mas ele tem que repetir o curso. Para quê? Libera ele para fazer outras coisas. Já deu prova de maestria. Ah, mas ele era para desencarnar de um câncer de pâncreas. É para aprender humildade. Mas ele já aprendeu. De boa mente. Ah, mas era para ele cair do avião que não sei das quantas. Para quê? Ah, para ele aprender solidariedade. Mas há 10 anos que ele está no centro espírita praticando a solidariedade, já não precisa se despencar de um Boeing 707. O 747, esqueci qual é o número. Então, como assim que outra ocupação poderia ser mais importante do que nós vivermos para implementar tudo isto? Na medida das possibilidades, óbvio. Ah, e Claudine, mas a gente está na matéria? Oh, hello, eu também. Eu percebi, viu? Estou aqui também, lavando prato, indo e voltando do Publix. Lógico. Mas não é isso o seu foco, o tema central da minha vida. A minha aparência não é o tema central da minha vida. Qual é o tema central da minha vida? Embora não pareça. O que a Joana está ensinando aqui. Disseminar esperança através de educar as pessoas que querem ser educados, porque aqui não forçamos nada em ninguém. Viver o evangelho, o que já é um prato cheio. Me comprometer com estudos. Fazer o evangelho em casa todas as semanas. Estudar espiritismo todos os dias. Para quê? Para virar acadêmico do espiritismo? Você está querendo ser Harolda? Não. Não quero ser Harolda. Nem posso ser Harolda, não tem como, ok? Estão faltando 500 vidas para eu chegar perto de aquela criatura. Mas também não é o meu objetivo. Não é nem sequer um objetivo. Quando você atinge uma evolução dessas, intelectual, porque moral nem sempre está aí, mas essa é outra conversa. Aquilo é uma consequência natural do grau evolutivo que você atingiu. Aquilo cai de você, você não tem que fazer nada. Você parar na frente e começa a falar, você tem essa memória, você tem essas palavras, você fala português bonito, é tudo de bom. Mas eu preciso fazer todos esses compromissos para poder contrarrestar os apelos de um planeta enormemente materializado, para eu não ser engolida pelo dragão material. Senão eu seria engolida como qualquer outro. Aí eu não estudo espiritismo, começo a ler qualquer livro. Aí eu não escuto uma palestra, começo a escutar a CNN. Daqui a 4 meses, tudo que o Espiritismo tinha me dado, essa resiliência, essa fé, essa estabilidade, esse equilíbrio, essa alegria, essa apreciação, puf! Porque os mundos
físicos, é como se fosse um oceano. Você cai do bote, da canoa, você cai no oceano. Quando você parou de nadar, você se vai para os fundos. Não é nada pessoal. Não é que a vida faz isso comigo. A vida nos mundos físicos é assim. Então, não se trata de reprimir, não se trata de querer virar freira, nem Haroldo Dutra Dias, nem o Cristo. Não. É ser lúcido o suficiente para entender que nós estamos querendo viver como espíritos imortais num meio que é total e absolutamente contrário aos nossos propósitos. E você dirá, mas por que Deus faz isso com a gente? Para que nós possamos fortalecer as nossas asas da nossa determinação, as asas da nossa resiliência. Porque os espíritos puros são seres muito fortes, internamente. São de adamantium. Haroldo fala isso. São de adamantium, não são de papel de arroz. Por quê? Porque se forjaram na lida. Ninguém vira anjo num lazy boy. Então, por isso que é tão importante que vocês já tenham feito essa decisão de se comprometer com esse estudo aqui ou com qualquer outro, dar uma reforçada lá em casa, porque essa é a força interna que nós temos para estarmos no mundo sem sermos dele. E esse aqui é todo o tempo que nós temos. Quem que gostaria de fazer a prece de encerramento, por favor? Posso fazer. Por favor. Pai amado, querido Mestre Jesus e mentores, agradecemos pelos momentos felizes e pelos desafios passados durante os últimos dias. Por mais que possamos ser balançados pelos momentos difíceis, temos a confiança no amanhã e a gratidão por tudo que nos foi dado até hoje. Não apenas nessa vida, como em toda a nossa existência. A chance de voltarmos a encarnar para nos burilarmos é um presente divino. Possamos estar sintonizados com os nossos mentores para que continuem nos intuindo e, assim, possamos trilhar o caminho da luz e que apliquemos o que aprendemos no Evangelho para sermos sempre um instrumento de amor. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, meu amor. Muito obrigada, meus amores. Boa noite para todos. Beijo para todo mundo. Tchau. Obrigado, beijo Tchau. para todos. Boa semana.